Saudações a todos! Para nossa reflexão, vamos buscar no livro Instruções Psicofônicas um depoimento de um espírito que se apresenta através da psicofonia do Chico Xavier, na sessão do grupo da prece em Uberaba. Se apresenta como Jorge e ele conta o seu drama, né? Então vamos ver aqui o que o organizador do livro coloca no início para que entendamos como se deu. No encerramento de nossas atividades, na noite de 9 de julho de 1954, tivemos a presença de Jorge, um irmão que nos era desconhecido e com quem tomáramos o primeiro contato um ano antes. Mobilizando as faculdades psicofônicas do médium, relatou-nos o seu drama da sombra, seu drama na sombra, oferecendo-nos com ele preciosos elementos de estudo. Nós até já vimos há um tempo atrás esse depoimento, mas vale a pena recordarmos. Ouvindo, lembrava-lhe a primeira manifestação em julho de 1953, quando foi auxiliado por nossos benfeitores espirituais através de nosso grupo. Apresentara-se como um louco, sustentava a cabeça entre as mãos, queixando-se desesperadamente e alegando que trazia o crânio estilhaçado pela bala de revólver com que exterminara o próprio corpo e cujo estampido parecia eternizar-se dentro do seu cérebro. Então, um ano antes, em 53, ele é trazido a esse núcleo de trabalhos de desobsessão totalmente enlouquecido, né? Depois ele retorna um ano depois, que é o que vamos ver, né? Então, regressando ao nosso grupo, com o presente relato, mostra como age sobre nós a lei de causa e efeito. Homicida direta e indiretamente e suicida, então ele foi homicida direto, indiretamente foi suicida também. Torna-se obsediado pelas suas vítimas após o crime em que se comprometeu na existência da carne, fazendo-se presa de espíritos infernais nas regiões inferiores a que desceu pelo suicídio, né? Então, ele acabou sendo atraído para um ambiente de muito baixo padrão vibratório e somente consegue reequilibrar-se assimilando com boa vontade o auxílio que lhe foi prestado pelos espíritos benevolentes e amigos. Importante notar que as suas vítimas com delitos menores voltam à reencarnação antes dele e ser-lhe-ão pais terrestres em futuro próximo, para que dentro do karma, entre aspas, né? Para nós é causa e efeito, elaborado pelo trio, possam os três caminhar unidos nas provações expiatórias com que se redimirão diante da lei. Então, o Arnaldo Rocha aqui já adianta que já se preparava uma encarnação, né, de retorno, para que ele voltasse junto daqueles mesmos, né, junto dos quais ele acaba cometendo essas atrocidades nessa encarnação anterior. Então vamos lá. Quem agradece com sinceridade traz aos benfeitores aquilo de melhor que possui. Sou pobre vítima do crime do suicídio que vem depositar em vossas preces uma singela flor de gratidão. No entanto, para comentar o favor recebido, peço permissão para que minhas lembranças recuem no tempo. Corri o ano de 1917 e sentia-me um homem feliz entre os mais felizes. Era moço, otimista e robusto. Avizinhava-me dos 30 anos e sonhava a organização de meu próprio santuário doméstico. Anita era minha noiva. Aqueles que amaram profundamente, guardando inalteráveis no peito a primavera das primeiras aspirações, poderão compreender a floração de esperança
que brilhava em minha alma. A escolhida de minha mocidade encarnava para mim o ideal da perfeita mulher. Preparávamos o futuro quando um primo de nome Cláudio veio viver em nossa casa no Rio à caça de estabilidade profissional para a juventude necessitada de maiores experiências. Acolhido carinhosamente por meus pais e por mim, e mais moço que eu próprio, passou a ser meu companheiro e meu irmão. O infortúnio, porém, como que me espreitava de perto, porque Cláudia e Anita, ao primeiro contato, pareceram-me transfundidos na aventura de velho conhecimento. Pouco a pouco reconheci que a criatura querida me escapava dos braços e, mais que isso, notei que o amigo se erguia em meu adversário porque blasonava de minha perda, ironizando minha inferioridade física. No decurso de alguns meses, por mais tentasse distanciá-los discretamente, Cláudia e Anita estreitavam os laços da intimidade afetiva até que fui apeado de meu projeto risonho, tudo quanto a terra e a vida me ofereciam de melhor. Instado para entendimento pela antiga noiva, dela recolhi observações inesperadas. Nosso compromisso era apenas ilusão. Andara mal inspirada. Eu não representava para ela, em verdade, o tipo ideal do companheiro. Não seríamos felizes. Melhor desfazer a aliança amorosa enquanto o tempo nos favorecia a visão justa. Senti-me desfalecer. Preferia a morte à renúncia, entretanto era preciso sufocar o brio humilhado, asfixiar o coração e viver. Para vós outros, semelhantes confidências podem constituir uma confissão demasiado infantil. Todavia, dela necessito para salientar o benefício recolhido em nossas preces. Recalquei o sofrimento moral. Escoaram-se os dias. Cláudia era filho adotivo de nossa casa, comensal de nossa mesa. Sentindo-se meu irmão, não suspeitava que um ódio terrível se me desenvolvia no coração invigilante. Meses transcorreram e a gripe, em 1918, castigava a cidade. Estendera-se a epidemia e Cláudio não lhe resistiu ao assalto, caiu sob invencível abatimento. Fui-lhe o enfermeiro desvelado, no entanto, mal podia suportar o devotamento de que o via objeto por parte da mulher que eu amava. Não compreendia porque se confiara a ela a tamanha versatilidade, e observando-a firme e abnegada em torno do rapaz, entreguei-me gradativamente à ideia do crime. Aqui é o ponto, né? Começa uma ideia, muitas vezes fugidia, seja qual for essa ideia, né? Mas se permitirmos, ela ganha campo, ganha campo. E continuando então no texto, numa noite de febre alta, em que o doente reclamava maiores demonstrações de paciência e carinho, e em que Anita, fatigada, obtivera, enfim, alguns momentos de sono, eliminei todas as dúvidas. À guisa de remédio, administrei ao enfermo veneno que o afastaria para sempre de nós. Na manhã imediata, um cadáver representava a resposta de meu despeito às esperanças da mulher que me preterira. A morte, contudo, não conseguiu desuni-los, porque Anita, embora afagada por mim, fez-se arredia e desconfiada. Parecia procurar em meus olhos a sombra do remorso que passara a flagelar-me o coração. E apática, desalentada, renunciando ao porvir, rendeu-se à depressão orgânica que aos poucos lhe abriu caminho para o sepulcro.
Com certeza, a entrega a depressões profundas nos levam, sim, à perda da vitalidade e, portanto, ao desencarne, né? Revelava-se contente por entregar-se ao polvo invisível da tuberculose à taça do próprio corpo. Quando me vi sozinho, sem os dois, mergulhei no desânimo e no arrependimento. E entre a silenciosa interrogação de meus pais e a tortura interior que passou a possuir-me, escutava-lhes a voz desafiando-me em cada canto. Jorge, Jorge, que fizeste? Que fizeste de nós, Jorge, Jorge? Pagarás, pagarás. Os dois fantasmas inexoráveis impeliam-me à morte. Inútil tentar resistência. Percebia-os em toda parte, fosse em casa, na via pública ou dentro de mim. E o desejo de minha própria exterminação começou a empolgar-me. Mais uma ideia, né? Então, aprendemos no Livro dos Espíritos, com a mesma coragem que temos para cometer o erro, temos que ter para conseguir superar as consequências daquele nosso ato, né? Mas ele cede, então, a uma nova ideia, que era o suicídio, buscando, então, a execução de mais um crime, né? Já 2 cometidos, um homicídio, um outro homicídio indireto, né? Que foi o da namorada, e agora o suicídio. Em dado instante, resolvi não mais me opor à tentação. Meus pais eram bons, carinhosos e devotados. Não lhes podia dar o espetáculo de um suicídio aberto. Na manhã fatídica, porém, notifiquei a minha mãe que faria a limpeza da arma de um amigo. Então, mesmo os pais, sendo bons, carinhosos e devotados, ele não conseguiu, por eles, né, manter-se na vida, com remorso, sim, com arrependimento, sim, mas com a oportunidade de ir trabalhando, né, trabalhando as consequências desse ato e não fugir mais uma vez pelo suicídio. Porque fugiu da primeira vez, fugiu da dor do abandono, fuga, né? Afasta o outro, agora vai fugir novamente, né? Ela pediu-me cuidado. Contemplei enternecidamente pela última vez. Aqueles cabelos brancos rogavam-me que eu vivesse. Fixei a mesa de escritório em que meu pai ausente costumava trabalhar, e a figura dele visitou minha imaginação, induzindo-me a calma e ao respeito à vida. Então não faltou chamamentos, né? Hesitei. Não seria mais justo continuar sofrendo no mundo para com mais segurança reparar meus erros? Então ele teve consciência. Entretanto, as acusações em voz inarticulada martelavam-me o cérebro. Jorge covarde, que fizeste de nós? Decidi-me sem detença. Demandei o quarto de dormir e, com o revólver emprestado, espatifei meu crânio. Desde então, suspirei por morar no inferno de fogo terrestre, que seria benigno comparado ao tormento que passei a experimentar. Creio hoje que as grandes culpas nos transformam o espírito numa esfera impermeável, em cujo bojo de trevas sofremos irremediável soledade, punidos por nossa própria desesperação. Tenho a ideia de que todos os padecimentos se congregavam em mim. Desejava ver, possuía olhos e não via. Propunha-me ouvir qualquer voz familiar, identificava meus ouvidos e não ouvia. Queria movimentar as mãos e, sentindo-as embora, não conseguia acioná-las. Meus pés possuía-os intactos, entretanto não podia movê-los. Achava-me na condição dos mutilados,
que prosseguem assinalando a presença dos membros que a circunstância lhes arrancou. Comigo, uma vida nova de fome, sede, amargura e remorso passou a desdobrar-se. O estampido não tinha fim. Sempre a bala aniquilando minha cabeça. É justamente isso que se dá, né? Nos relatos que sempre vemos. Depois de largo tempo, cuja duração não me é possível precisar, notei que vozes sinistras imprecavam contra mim. Pareciam nascer de furnas sombrias situadas em minha alma. E sempre envolto nas sombras sibilantes, senti um fogo diferente daquele que conhecemos na terra, uma espécie de lava comburente e incessante, vertendo chamas vivas, assim tornarem de minha cabeça sobre o corpo. Debalde acariciava o anseio de dormir, torturava minha fome sem que eu pudesse alimentar-me. Algumas vezes pressentia que nuvens do céu se transformavam em temporal. Guardava a impressão de arrastar-me dificilmente sobre o pó, tentando recolher algumas gotas de chuva que me pudessem dessedentar. Mas como se eu tivesse vivendo num cárcere inteiriço, sabia que a chuva rumorejava por fora sem que eu lograsse uma gota sequer do precioso líquido. E em meio aos tormentos inomináveis, sofria mordidelas e alfinetadas, quais se vermes devoradores me atingissem o crânio, carcomendo-me todo o corpo, a partir da planta dos pés. Então ele sentiu os vermes roendo o corpo, né? O corpo sepultado, né? Em muitas ocasiões, monstros horripilantes descerravam-me as pálpebras que eu não conseguia reerguer, e como se me falassem através de pavorosas janelas, gritavam sarcasmos e palavrões, deixando-me mais desesperado e abatido. Sem aquela sensação da cabeça esmigalhar-lhe dos olhos, dos ossos, e se desconjecturarem. Sempre aquela sensação da cabeça a esmigalhar-se, dos ossos a se desconjecturarem e da mente a obstruir-se sob o império de forças tremendas que nem de leve, até hoje, minha inteligência poderia definir ou compreender. De nada me valiam lágrimas, petitórios, lamentações. Ansiava pela felicidade de tocar algum móvel de substância material. Clamava pela bênção de poder transformar as mãos numa concha simples, a fim de recolher algo do pó terrestre e localizar-me por fim. Assim vivi, na condição de um peregrino enovelado nas trevas, até que alguém me trouxe ao vosso templo de orações. Agora que recuperei a noção do tempo, digo-vos que isso aconteceu precisamente há 1 ano. Pude conversar convosco, ouvir-vos a voz. O médium que me acolheu à maneira de mãe, assinalando um filho, era um ímã refrigerante. Transfundir-me nas sensações de um corpo físico, de que me utilizava transitoriamente, embora, deu-me a ideia de que eu era uma lâmpada apagada, buscando reanimar-me na chama viva da existência que me fora habitual e cujo calor buscava reaver desesperadamente. Depois de semelhante transfusão de forças, observei que energias novas fixavam-se-me no espírito, refazendo-me os sentidos normais, e então pude gemer. Tive a felicidade de gemer como antigamente, de chorar como se chora no mundo. Conduzido a um hospital, recebi tratamento.
Decorridos 2 meses, passei a frequentar-vos o ambiente. Aprendi a encontrar o socorro da oração e, mais consciente de mim, indaguei por Cláudia e Anita. Obtive a permissão de revê-los. Ó prodígio! Reencontrei-os enlaçados num lar feliz, tão jovens quanto antes. Recém-casados, desfrutavam a aventura merecida, marido e mulher. Haviam reconstituído a união que eu furtara. Então vejo quanto tempo de sofrimento ele teve no plano espiritual, né? Quando ele vai ali em visita, eles já estavam ali de volta, numa idade de jovens, mas casados, né? Aproximei-me deles com imensa emoção. A noite avançava plena. Estático, rememorando o pretérito, reconheci que os dois haviam entrado nas vibrações radiosas da prece, passando logo após ao sono doce e tranquilo. Minha surpresa fez-se mais bela. Afastando-se suavemente do corpo físico, ambos estenderam-me os braços, em sinal de perdão e de amor. E enquanto me entregava ao pranto de gratidão, alguém que está convosco e é para todos nós uma irmã devotada e infatigável, anunciou-me aos ouvidos, né? Então ele está se referindo a Meimei, né? É um grupo Meimei, né? Nesse trabalho de desobsessão. Jorge, o novo dia espera por você. Então, a Meimei fala, né? Aos ouvidos dele. Jorge, o novo dia espera por você. Cláudia e Anita, hoje reencarnados, oferecem-lhe ao coração a bênção de novo abrigo. Em verdade, você receberá um corpo castigado, um instrumento experimental em que se lançará a recuperação da harmonia. A fim de restaurar-se, sofrerá você, como é justo, mas todos nós, na ascensão para Deus, não prescindiremos do concurso da dor, a divina instrutora das almas. Regozije-se ainda assim, porque neste santuário de esperança e ternura será você amanhã o filho abençoado e querido, né? E como eles falam desse instrumento experimental, um corpo castigado, um instrumento experimental, é bem possível que ele não fique tantos anos encarnado, mas é comum retornar a um novo corpo de carne jamais harmonioso, aperfeiçoado. Despedi-me radiante e agora, tomado de fé viva, trago-vos a mensagem de meu reconhecimento. Oxalá possa eu merecer a graça de um corpo torturado e doente, em que padecendo me refaça e em que, chorando, me reconforte. Sei que para as minhas vítimas do passado e benfeitores do presente, serei ainda um fardo de incerteza e lágrimas. Contudo, pelo trabalho e pela oração, encontraremos, enfim, o manancial do amor puro que nos guardará em sublime comunhão para sempre. Amigos, recebei minha aventura. Para exprimir-vos gratidão, nada tenho, mas um dia estaremos todos juntos na vida eterna que, com o amparo divino, repetirei convosco a inesquecível invocação desta hora. Que Deus nos abençoe. Jorge. Que fiquemos em paz. Olá! Na palestra de hoje, o tema será o julgamento, os ciúmes e a posse, no sentido da posse material e a posse dos sentimentos. Como nós reagimos quando alguém faz algo que nos contraria? Não fica ali tão evidente o nosso ciúmes, a nossa raiva,
porque nós queremos realmente controlar o outro. Tudo fica perfeito desde que seja de acordo com a nossa vontade. O texto está no livro Palavra de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico. É a mensagem de número 98, chamada Filho e Censor. E na sequência nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. São 2 textos muito importantes para a nossa reflexão. É importante a gente se identificar, né? E começar a refletir o que ainda trazemos em nós. É a busca pelo autoconhecimento. Temos que combater os nossos vícios morais e potencializar as nossas virtudes. Esse é um dos nossas metas, né? Nosso foco como evolução. Essa é a reforma íntima. Mensagem número 98, Filho e Censor. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Jesus, está em Lucas capítulo 15, versículo 29. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Então, Emmanuel vai dar um enfoque para o outro filho. Se nós formos ao texto de Lucas, né, capítulo 15, é de 15 a 32, que vai falar da parábola dos 2 filhos. Normalmente nós falamos a parábola do filho pródigo, porque a gente dá o enfoque ao filho pródigo, que é o filho mais novo. Esse filho, né, ele pede ali para o pai repartir a herança e ele logo na sequência ele sai, ele vai embora e acaba gastando todos os recursos que o pai havia lhe dado. E ele se vê numa situação bem difícil, com fome, né? Porque ele gastou todo o dinheiro e ele se vê obrigado a ir trabalhar e ele vai cuidar de porcos. Só que ele se alimenta, né, de algo que é uma comida até inferior à que os porcos comem. E ele cai em si. Bendita é a bênção do arrependimento. Ele cai em si, né? Porque que nem os funcionários do meu pai comem isso, né? Eu vou voltar para casa. Uma coisa natural. Nós não poderíamos passar por uma situação também de termos que voltar atrás, de recomeçar, de pedir perdão? E é o que ele faz. Ele retorna para casa e ali é recebido pelo pai amorosamente, né? O pai até promove uma festa. E o filho que ficou, né, que é o outro filho, o filho mais velho, é o desse texto de Emmanuel, né? Então, ele fica como assim? Eu que estive ao seu lado o tempo inteiro, você não fez uma festa, você não matou um cabrito, né? Que é esse ciúmes, que é esse sentimento de posse, né? Ele foi contrariado. Vamos ver o que Emmanuel coloca a respeito desse texto. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Veja a contrariedade, o capricho, apesar dele ser ali um filho correto, né, porque ele esteve junto ao pai o tempo inteiro, trabalhador, né, porque é relatado que ele estava até trabalhando, ali ele volta do trabalho, como se fosse no final do dia, né? Mas ele tem dentro dele o egoísmo, né, que é o que eu falei, os vícios. Então, quando ele se viu naquela situação que o irmão, que ele sabia, ele conhecia o irmão volta arrependido, explode o egoísmo, né? Vem à tona
E ele expressa através desse comentário que ele faz ao pai, como diz aqui Emmanuel, remoendo censura e reclamação. E como nós agimos quando acontece uma contrariedade? Nós agimos com serenidade, buscamos o sentimento de justiça ou vamos cobrar os nossos direitos? Porque a gente tem que fazer por amor, a gente tem que fazer sem esperar uma devolutiva, sem esperar algo em troca. Só que normalmente a gente dá esperando receber, né, um benefício, né, uma paga. Então aí a gente começa a entender por que ele não foi embora, né? Será que ele não teria tido coragem de ir embora? Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Mesmo mediante a alegria do pai, ele quer cobrar o pai, ele censura o pai. Aí a gente pensa, o pai não tem direito de se alegrar por um filho que retorna? Ele queria controlar, inclusive, a atitude do pai em relação ao outro filho. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age a afeição de um homem que desestima a própria nobreza. Então, aquele sentimento de egoísmo dele, né, aquela fúria, revolta, se sobrepôs, né, a uma coisa que seria o normal, né, agir com amor, aceitar o irmão de volta, porque também é o irmão dele. É fiel aos serviços do pai, contudo critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. São algemas que nós colocamos no outro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo dessa forma? Eu me lembrei daquelas situações que às vezes uma pessoa dentro de uma família, ela se dedica ao extremo ali, ao marido, aos filhos, ou à esposa, ou aos pais. E depois ela fica falando isso o tempo inteiro, né? Bastou que ela não tivesse o reconhecimento de sua atitude, ela fica falando o tempo inteiro, joga na cara, né? E ainda fala, eu renunciei, e olha o que eu tenho em troca. Não é assim? Quantas situações a gente age dessa forma? Quantas vezes nós já vimos isso? E é tão bem relatado aqui, né? Jesus coloca de uma forma assim muito preciosa, que era justamente para nos despertar, né? Para mostrar para a gente como nós somos e o que nós precisamos mudar em nós. E colocando como Pai, como Deus. Deus nos perdoa sempre. Deus espera ali pelo nosso recomeçar, pelo nosso arrependimento. E nós não encontramos censura, nós encontramos o quê? Acolhimento, amor. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Tudo estava sendo ali planejado. Então, é a expectativa que nós também trazemos em nós, né? A gente pode até pelo nosso traquejo disfarçar, né? Mas a evidência, você vê, está ligada ali ao orgulho e a herança à posse material, ao destaque. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Interessante que o pai o teria tratado da mesma forma se fosse com ele. Se ele estivesse voltando, o pai também o acolheria. Ele não consegue enxergar isso. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Olha a que ponto que nós podemos chegar por causa dos ciúmes e por esse sentimento de posse em relação ao outro. A gente limita o outro,
né? Que é controlar o tempo inteiro. Neste caso, ele queria limitar a bondade do pai. Ele queria que o pai agisse como ele agiria, né? Porque ele estava julgando o irmão. Ele não queria mais que o irmão tivesse voltado, né? O irmão era uma ameaça para ele, em termos financeiros, porque o irmão tinha gastado toda a fortuna, e em termos do amor. Ele era um concorrente do amor do pai. Como esse texto mostra quem nós somos, né? Assim, os vícios morais que nós trazemos, determinadas ali, claro que dando a devida tratativa, né, o peso correto, em alguns casos nós somos, né, esse filho censor. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Tudo gira em torno de nós, se nós deixarmos, né? Se nós deixarmos esse sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo nos dominar. E aí nós vamos fazer o quê? Os nossos entes, aqueles que convivem conosco, refém dos nossos caprichos, né? Porque se a gente conseguir, a gente domina, né? Se a gente tiver oportunidade, a gente domina. A gente realmente é esse sentimento de posse do outro, que mostra a nossa inferioridade. No caminho da fé, analise igualmente a tua atitude. Olha que importante reflexão que Emmanuel traz, né? Um outro olhar. Então, no ponto da fé, qual é a nossa atitude? Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueça, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Então tem que frutificar, temos que disseminar, espalhar, multiplicar tudo que nós recebemos em matéria de fé, de oportunidades. Deus tem que ajuda a todos, não só a nós. E nós somos auxiliares através das nossas atitudes. Então, tudo tem que ser para nós e não para o outro. Por que nós que temos que ser privilegiados? Então, que a gente possa refletir nessa questão dos ciúmes, da posse, da cobrança e analisar as nossas atitudes mediante qualquer contrariedade. Principalmente em relação ao campo do sentimento, né? Hoje em dia isso está muito em evidência. Essas carências que nós temos e a posse, o domínio que nós queremos exercer, influenciar o outro, controlar o outro, que o outro obedeça os nossos caprichos, os nossos desejos mais íntimos. Então, é muita vigilância que nós temos que ter. Então, para terminar, aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 9 e item 10, o argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Veja como tem relação com o texto de Emmanuel. Então, esse filho
censor, né, o outro filho, o filho mais velho, ele estava vendo todos os defeitos do irmão, né, que gastou, que voltou, e estava nos olhos dele vendo os defeitos do pai, que foi ali, perdoou o irmão, que fez uma festa, que se alegrou pelo filho que voltou, e para nos olhos dele o pai estava se voltando contra ele, né? E queria ali cobrar por que o pai não deu para ele exatamente igual. É o julgamento, ele estava vendo todos os defeitos dos outros, do pai e do irmão. E os dele? Os dele ele não estava vendo. E não é assim que nós agimos, e não é assim que está escrito aqui, né? Que a gente vê todos os defeitos do outro, mas quando nós deveríamos primeiro ver os nossos defeitos e buscar combatê-los. Então, ele tinha ali, ele poderia ser trabalhador, ele é um companheiro do pai, porém, o egoísmo, né, o orgulho estava dentro dele. Então, como ele via tanto erro no outro, ele não estava vendo os seus próprios erros. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios defeitos, tanto a moral como o físico. E realmente isso estava até ali sendo disfarçado, né? Se o outro filho não tivesse voltado, estava sendo disfarçado, porque ele estava trabalhando, ele estava cuidando do pai, ele estava cuidando da fazenda, então era uma pessoa tida como boa, né? Então os defeitos morais estavam ali disfarçados. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que o poderia eclipsar, em lugar do mal que o poderia realçar? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Um outro ponto também que eu gostaria de dizer para nossa reflexão: estamos nos alegrando com a alegria do outro? Ficamos felizes com as conquistas dos outros? Ficamos felizes com o recomeçar do outro? No texto, né, da parábola dos dois filhos, fica evidente, né, que um filho volta ali arrependido, abatido, mas feliz pelo pai ter acolhido, né? Feliz em ter a oportunidade de recomeçar. O pai se alegra com ele, o pai se alegra com a atitude dele de voltar. Agora, o outro filho não, ele não se alegrou. Sequer se alegrou com a alegria do pai, o alívio do pai em ver o seu filho de volta, porque imagina a saudade, a aflição de saber, né, que ele estava num lugar desconhecido, ele estava longe, não sabia nem se ia voltar a vê-lo. Então a alegria que ele sentiu quando o filho voltou, mesmo com suas dificuldades, e ele não se alegrou pelo pai. Então, a gente precisa pensar também muito nisso, né? Esses sentimentos de ciúmes, de inveja, de orgulho, de vaidade, não podem nos dominar a ponto de nós não nos alegrarmos com as conquistas dos outros, né? Isso é muito importante, porque mostra a nossa inferioridade. Se a gente não quer que o outro seja feliz, que o outro esteja bem, que o outro até se destaque, né? É porque a gente mostra, nós somos ainda muito inferiores, porque será que nós não queríamos estar no lugar dessa pessoa que está feliz? Então a gente precisa nos analisar, né? Realmente é o autoconhecimento e refletir muito sobre essas palavras de Jesus, né? Nós precisamos primeiro nos corrigir,
Nós precisamos enxergar os nossos defeitos e deixar os defeitos dos outros para trás, né? Cada um responde por si. Não há necessidade alguma de nós ficarmos controlando o outro, ali julgando o outro, que a gente possa se policiar nesse sentido. Então, até uma próxima, se Deus quiser.